Muito boa tarde, gente boa, tá começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho a gente vai ao vivo para Curitiba, porque amanhã, né, Brasil e Equador vai acontecer por lá. Mas antes, vamos falar do atacante Pedro. Ele machucou o joelho durante um treino da seleção brasileira, só volta a jogar no ano que vem, uma lástima isso. Falar com a Débora Gades, está lá no Ninho do Urubu, preocupação da torcida, porque o Pedro vinha metendo gol toda hora, né, Débora? Pois é, Escobar, uma grande perda. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O jogador já tinha marcado 30 gols em jogos oficiais nesta temporada. Caminhava para bater um recorde pessoal de 35 gols do ano passado, mas sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo enquanto treinava junto à seleção brasileira. É uma lesão parecida com a que ele teve em 2018, só que naquele momento foi no joelho direito. E naquela época ele levou 8 meses para voltar a jogar. A perspectiva nesse momento é parecida com isso, de 8 até 12 meses para poder recuperar o jogador. E aí o que resta ao Flamengo? O Flamengo vai acionar a FIFA para receber uma compensação financeira por essa lesão, acionando um dispositivo que já está previsto no regulamento da FIFA, é o equivalente ao salário anual do jogador, e também ir ao mercado atrás de um reforço, lembrando que como a janela de transferências internacionais já está fechada, o Flamengo precisa ir atrás de algum jogador que esteja livre no mercado, sem contrato. Alguns nomes já começaram a ser veiculados. O Pedro é mais um dos muitos desfalques que o Flamengo tem, né? Já eram 7 jogadores entregues ao departamento médico. Agora o Pedro também, uma situação bem complicada, Escobar. É a melhor recuperação possível para o Pedro, é o que a gente deseja de coração. Ô Débora, Alexandro tá chegando por aí, né? Pois é, não tem só notícia ruim não, tem notícia boa também. O lateral esquerdo de 33 anos vai conceder a primeira entrevista coletiva dele à imprensa daqui a pouco, às 2 horas da tarde, aqui no CT Ninho do Urubu. Ele que foi o segundo reforço anunciado pelo Flamengo nessa janela de meio de ano, está treinando desde sábado por aqui, já está inscrito no boletim informativo da CBF, mas ainda está recuperando o condicionamento físico, porque ele não atua desde maio, quando deixou a Juventus da Itália. Vamos saber logo mais como é que está esse processo de recuperação do jogador. Além disso, os demais jogadores se reapresentaram hoje pela manhã, depois de 3 dias de folga. Começam agora os preparativos, Escobar, para enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos ver se Léo Pereira, Gabigol e o Arrascaeta conseguem se recuperar para esse jogo também. Valeu, tudo dito, é boa a Débora Gades. Parabéns. Um abraço, Débora, bom trabalho pra você aí. Olha só, o patrão enlouqueceu, hein? Abriu a carteira, Botafogo tá contratando todo mundo, aí surgiu uma nova discussão no futebol brasileiro. Tem que existir um limite máximo de dinheiro para os clubes investirem? Era dia de apresentação de reforços no Botafogo. Do lateral Vitinho e do zagueiro Adrielson. E o dono do clube apareceu no estádio Newton Santos para receber os jogadores. Só que quando John Textor resolve falar, ele quase sempre vira notícia. E dessa vez não foi diferente. O assunto? Financial fair play. Financial fair play. Financial fair play. Financial fair play. Fair play financeiro é um sistema de limite de gastos que já é adotado de formas variadas em ligas da Europa. Em linhas gerais, a ideia é impedir que os clubes gastem com a manutenção dos elencos mais do que arrecadam em receitas. Os mecanismos de controle financeiro, eles tinham sim, sempre tiveram um princípio muito claro, né, de manutenção de sustentabilidade dentro de cada competição, dentro de cada país. E uma vez que os maiores clubes, os maiores orçamentos, os maiores donos, vamos dizer assim, os grandes mecenas, eles podem gastar muito, eles geram uma inflação que vai impactar nos clubes menores. O futebol brasileiro não tem esse tipo de controle, mas a discussão vem ganhando força. Depois da chegada de Textor, em pouco tempo o Botafogo passou a figurar entre os candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Nessa temporada, eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores e é o atual líder do Brasileirão. Do líder! Do Botafogo! Textor afirmou que o Botafogo está dentro das regras e acrescentou que gasta apenas 45% da receita em salários e investe em ativos, estrutura e jogadores que vão valorizar no futuro. Ao todo, foram 8 reforços contratados pelo Botafogo nessa janela de transferências do meio do ano. O investimento foi de 231 milhões de reais só no período entre julho e o começo de setembro.
nenhum clube no Brasil gastou mais. Somando todas as contratações desse ano, foram mais de 373 milhões de reais. Em 2023, o clube somou 322 milhões em faturamento. Como não há qualquer tipo de controle financeiro dos clubes no Brasil, não é possível fazer comparações. Ao redor do mundo, cada liga ou confederação usa mecanismos diferentes. Textor disse que desde que chegou ao Botafogo, precisou construir um elenco do zero e que é por isso que o clube tem gastado mais do que rivais como Flamengo ou Palmeiras. E garantiu, nós somos o glorioso e estamos aqui para ficar. We are the glorious. John Arias, ele recusou uma proposta de renovação de contrato com o Fluminense. O clube propôs um aumento salarial e extensão do contrato dele até 2028. O atual vai até agosto do ano que vem. Tudo isso está rolando enquanto o Galatasaray, aliás, vai até agosto de 2026. Enquanto o Galatasaray da Turquia está de olho no Arias, né? O Fluminense não quis nem ouvir a oferta de mais de 74 milhões de reais do clube turco. Meio-campo suíço, Maxime Domingues, esse desembarcou no Rio para assinar com o Vasco. Maxime tem 28 anos, sexto reforço do clube nessa janela de transferências. No aeroporto, ele disse que o Vasco é incrível, que é o clube do Romário, que não é, o América, né? Maxime ainda vai realizar exames médicos antes de assinar contrato por 4 temporadas. E a brasileira Bia Haddad se sentiu mal nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos, voltou para a quadra, lutou, mas foi eliminada. Em um momento do segundo set, Bia parou, sentou, pediu atendimento, chorou. Mas com o corpo estava tudo bem. Eu estava um pouco mais ansiosa e eu estava passando um pouco mal, na verdade. Enfim, chamei ali a físio, tentei me acalmar um pouco. Foi a minha condução, eu comigo mesma, com os meus fantasmas, né, com como que eu consegui encarar o jogo. Encarar pela primeira vez a Arthur Ashe. Quadra central do US Open, maior estádio de tênis do mundo, num jogo que poderia deixá-la entre as 4 melhores do torneio. O que aconteceu pela última vez com uma brasileira mais de meio século atrás. Fazia tempo, 1968, com Maria Esther Bueno. Mais de meio século depois, Bia Haddad Maia recolocou o Brasil nas quartas de final do Aberto dos Estados Unidos. O peso da responsabilidade travou as qualidades de Bia. Erro não forçado da Bia. Como a defesa e o saque que ela apresentou também nas partidas anteriores. Karolina Muchova, da República Tcheca, se aproveitou. Quebrou a brasileira 2 vezes. Fechou o primeiro set fácil, por 6-1. A Bia não entrou em jogo, esfriar a cabeça, tentar entender o que aconteceu. No momento eu senti um pouco mesmo e foi isso aí, o saque é consequência disso. Bia voltou com mais brilho, confirmou saques, fez boas jogadas, equilibrou a partida. Não o suficiente para superar a adversária e o bloqueio consigo mesma. Derrota por 2-0. Muchova avança para a semifinal do Aberto dos Estados Unidos, elimina Bia Haddad Maia. Ainda assim, com os pontos somados da ótima campanha aqui em Nova York, a brasileira vai voltar a ficar entre as 20 melhores do mundo. Eu vou continuar tentando e isso para mim é motivo de muito orgulho. Ainda hoje um papo exclusivo com Dorival Júnior, técnico da seleção, e já no próximo bloco vai começar a etapa que decide o título mundial de surf. Os 2 brasileiros na disputa, né? E nos últimos 5 anos, o Brasil levou o título no masculino. Tem ainda as notícias ao vivo das Paralimpíadas com mais medalhas para o Brasil lá em Paris. Um convite bem legal para você. Daqui a pouco tem a semifinal do futebol de cegos Brasil e Argentina. Claro, valendo vaga na final, né? A Globo vai transmitir ao vivo esse jogão a partir de 2h40 da tarde, daqui a pouquinho. Portanto, eu vou conversar com o Guilherme Pereira lá em Paris para trazer informações desse jogo pra gente. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, Escobar? Abraço para você e para todos. Brasil e Argentina se enfrentam aqui na Arena da Torre Eiffel. Neste momento está acontecendo a outra semifinal entre França e Colômbia. No futebol de cegos o silêncio tem que ser absoluto para que eles consigam escutar o guizo da bola e as orientações. É por isso que a gente está fazendo essa entrada daqui. O Brasil venceu a Turquia por 3-0 na estreia, a França por 3-0 no segundo jogo, empatou com a China, jogo duríssimo, 0-0, e terminou na primeira posição do grupo e enfrenta a Argentina, que terminou na segunda posição do outro grupo. O Brasil venceu todas as edições das Paralimpíadas no futebol de cegos. De 2004 em Atenas a 2021 em Tóquio, são 5 medalhas de ouro, 30 jogos de invencibilidade. A seleção brasileira nunca perdeu, 23 vitórias e 7 empates. Mas esse jogo contra a Argentina vai ser um jogo duro. A seguir as notícias ao vivo da seleção, a gente bateu um papo com o Dorival Júnior. Ele falou que viu o momento da lesão do Pedro e também deu uma boa dica sobre a escalação do jogo contra o Equador. E também 2 recordistas mundiais de atletismo competindo numa prova que não é a deles. Esse cara é incrível. Amanhã, em Brasil e Equador ao vivo na Globo depois de renascer. Deixa eu conversar aqui com a Gabriela Ribeiro. Pedro foi cortado, infelizmente. A gente quer saber se o substituto dele já chegou por aí, Gabriela. Ainda não, Escobar, só chega hoje à noite. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente no Globo Esporte. A seleção brasileira teve uma quarta-feira muito movimentada que terminou com a triste notícia da desconvocação do Pedro por causa da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. No lugar dele, o convocado foi o João Pedro, que jogou no Fluminense e hoje está no Brighton da Inglaterra. Teve um bom início de temporada na Europa, marcando 2 gols em 3 jogos. O Pedro já sofreu uma lesão parecida como essa no joelho direito, lá em 2018, quando ele tinha sido convocado pelo Tite, não pôde atender a convocação e na época ele levou 8 meses nessa recuperação. No treino de ontem com a seleção brasileira, o Pedro estava entre os titulares, mas o técnico Dorival Júnior terminou o treino de ontem com uma escalação que a gente vai ver agora, que deve ser uma escalação bem parecida que vai jogar amanhã, com Alisson no gol, Danilo, Militão, Magalhães e Guilherme Arana, no meio campo, André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, e no ataque, Rodrigo, Vini Júnior e Endrick centralizado. Dorival Júnior hoje conversou com a nossa equipe em uma entrevista exclusiva, falou sobre a situação do Pedro, que ele viu o momento da lesão, também comentou sobre a situação do Neymar, que teve a mesma lesão que o Pedro sofreu, e ele disse que a escalação deve sim ser muito parecida como essa, falou sobre o momento da seleção pós-Copa América e início das eliminatórias. Vamos ouvir o Dorival Júnior. No primeiro lance do treino teve uma lesão sozinho, ele estava absoluto na bola. É lamentável, assim, é o lado humano que a gente vê, o esforço que o Pedro fez para poder estar aqui com a gente, e eu percebi o quanto ele estava motivado para esse momento. Acredito eu que seria um grande momento dele, mas não faltará oportunidades, eu não tenho dúvidas disso. As pessoas podem falar o que for, eu estou falando especificamente dentro de campo. Dentro de campo, o Neymar sempre foi um jogador diferenciado. Eu tive a oportunidade de dirigi-lo, sei o que pode produzir, sei que preparado, focado, com tranquilidade, totalmente recuperado, ele será muito importante. Eu não tenho dúvidas que daremos um salto e buscaremos aí a melhor campanha possível dentro desse momento que estamos vivendo. É uma estreia, sim, é uma situação difícil, mas nada que não possamos mudar aí na sequência. Ele falou, é estreia, né? Estreia do Dorival comandando a seleção nas eliminatórias e primeira vez também aqui no Brasil, né? Até agora foram 8 jogos sob comando dele, 3 vitórias, está na hora de melhorar esse retrospecto, né? E daqui a pouco tem Paralimpíadas ao vivo na Globo, é semifinal, futebol de cegos, Brasil e Argentina, 2h40 da tarde. Não perca! Amanhã a gente se vê. Tchau! Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.